Olá, meus amigos, meus irmãos de fé, Deus abençoe a todos. Todos que estão ligados agora na Colom FM 90.3, Deus abençoe. Deus visite cada coração. Deus visite cada coração, é nossa oração agora, nossa fé e a nossa palavra de fortalecimento, de encorajamento, principalmente os que me ouvem agora nessa palavra de fé estão vivendo um conflito interior. Os conflitos interiores, como lidar com os conflitos interiores? Como devemos agir? Meus amigos, nós estamos falando de fé, de Deus, da graça divina. E nós lembramos do Salmo 43, onde o salmista está em verdadeira guerra espiritual, num verdadeiro abatimento interior, angústia de alma. E ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele suplica a Deus para fazer justiça contra uma nação ímpia, contra aqueles que o perseguiam, que desejavam a sua derrota, o seu fracasso, a sua dor, a sua angústia e seu sofrimento. Naquele quadro de dor, de luta, ele orou a Deus, ele clamou a Deus, ele buscou o Todo-Poderoso, buscando luz e direção divina. Aonde, meus amigos, meus irmãos de fé, encontramos paz? Aonde encontramos segurança? Senão no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus que nós servimos, no Deus que nós amamos, cultuamos, glorificamos. Ele é o nosso Deus. Nós temos a direção, nós sabemos para onde ir nas horas de guerra, de luta, de dor, de sofrimento, quando muitos se perdem, infelizmente, por não conhecer a palavra, por não viver a palavra e não receber a palavra como ela é, a palavra viva de Deus, a palavra que conforta, a palavra que liberta, a palavra que traz essa fé viva. E nas horas das guerras, das dores, das angústias, dos sofrimentos, nós buscamos o Deus da palavra. Não buscamos o Deus de uma religião, de uma filosofia. Não, nós buscamos um Deus real. O Deus da palavra é o Deus real. O Deus que se revela nos 66 livros da Bíblia Sagrada, nos 39 livros do Velho Testamento e nos 27 livros do Novo Testamento. É um só Deus. Temos o livro, temos a palavra, e quando meditamos e vamos para a palavra, o Espírito da palavra, o Espírito de Deus, nos leva a crer, a invocar, a buscar o Deus vivo nas horas das lutas, das aflições e dos conflitos. Você que me ouve nesta hora, você que está ouvindo esta palavra, meu irmão, minha irmã de fé, cremos que ao orarmos a oração da fé de hoje, o Todo-Poderoso há de abençoar os que estão me ouvindo, vivendo um conflito de alma, angústia, revolta, desespero. Algo estranho está acontecendo, mas o salmista do Salmo 43, ele viveu isso. E meus amigos, não tem nada que um ser humano vive hoje que um personagem da Bíblia Sagrada já não passou. E ali fala de como vencer, a forma de vencer, a forma de dar a volta por cima, a forma de prevalecer firme, sem se abalar, sem se perturbar, sem se perder, sem se desesperar. O Deus vivo, o Deus verdadeiro do salmista, do Salmo 43, é o nosso Deus agora. Esse Deus que está comigo agora, está contigo agora, nesta hora, pronto para te abençoar. Creia em Deus, confie em Deus. E o Salmo 43, quando o homem de Deus ora, busca a Deus, clama por luz, clama por graça, clama por direção, ele começa a dizer no final: Senhor, cantarei louvores a Ti. Então ele ministra para ele mesmo,
Essa é a fé viva. Meus amigos, meus irmãos, a fé real e viva é essa. Aquele que crê verdadeiramente em Deus e lhe ministra para si próprio e para sua própria alma. Por isso o salmista disse para si mesmo na sua dor: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei, eu ainda o glorificarei. Essa é a fé real. Essa é a fé daquele que não se perde nas lutas da vida, nos problemas, nos levantes, nos ventos contrários. Crê nesse Cristo poderoso, nesse Cristo glorioso, nesse Cristo real, que quando invocamos o seu nome, quando abrimos o coração e buscamos a Ele, realmente cumpre-se o Salmo 51:17, que diz: um coração quebrantado, um espírito contrito, não desprezarás, ó Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Meus amigos, meus irmãos de fé, na alma está a mente. A mente, a parte principal da alma, a mente, a vontade e as emoções. Quando algo estranho entra na alma, ou alguma ação maligna, perturbadora, age nos pensamentos. E os pensamentos se tornam pensamentos ruins, pessimistas, negativos. Consequentemente, as emoções se abalam, perde a vontade de viver, a vontade de reagir. É isso que a medicina chama de depressão, porque atacado na alma, é ali que o mal age, é ali que o maligno age, é ali que a perturbação espiritual age, na alma do homem, na sua mente, atingindo a sua vontade e as suas emoções. Por isso, os filhos de Deus, os que conhecem a verdade, os que têm Cristo, os que nasceram do alto e creem verdadeiramente na palavra de Deus e colocam em prática a palavra, que não são meros ouvintes, mas praticantes da palavra. O Senhor disse àqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam: compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio chuva, e veio os ventos, e veio os rios, e combateram contra a casa, e não puderam derrubá-la, porque estava edificada na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem louco, insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Vindo a chuva, os ventos e os rios combateram contra aquela casa e o derrubaram, e foi grande, grande a sua queda. Isso está em Mateus 7, do versículo 24 a 27. São palavras do próprio Cristo, palavras de autoridade, palavras reais, palavra viva. Se muitos tombam, muitos caem, e são grande a sua queda, até vergonhosa, desastrosa, porque a sua casa, a sua vida espiritual estava na areia, numa vida qualquer, numa vida sem compromisso, numa vida sem realidade espiritual. Então, quando veio os conflitos, as lutas, as perseguições, os embates, os ventos contrários, houve a queda. Mas aquele que está em Deus e cumpre a palavra, ouvindo e cumprindo, a casa, a vida espiritual está na rocha, na revelação da palavra. Quem tem a palavra tem a rocha, e Cristo é a rocha eterna. Cristo é a rocha eterna, como está em Isaías 26, versículo 4. Crede em Deus, pois Deus, o Cristo eterno, é uma rocha perpétua, é uma rocha eterna. Meus amigos, meus irmãos, os que têm esta palavra viva e vivem a palavra, está firme na rocha, está edificado na rocha, não se abala. Vindo a chuva, que são as provas de Deus para com o homem. Vindo os ventos,
que são os embates malignos, satânicos, não abala. Vindo os rios, que são as perseguições, calúnias do homem, não abalam, porque a casa está na rocha. Santificado é Cristo, a palavra, a rocha, a revelação. E quem está nessa rocha, que é Cristo, na sua palavra, na sua revelação, pode dizer para a sua própria alma: minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, o Deus da minha vida. Quando nós oramos e esperamos, nós sabemos que a nossa alma se aquieta. E o que perturba, o que traz problemas, dores, inquietações, angústias, logo acabará. A bonança virá, porque o nosso Deus é eterno. Adore a Deus por essa palavra. Glorifique a Deus, você filha de Deus, não se abale. Não se perturbe diante dos embates, das dificuldades, das dores que vêm. Firme-se em Deus, firme-se na rocha da palavra, na rocha eterna que é o Cristo vivo e real. Agora, e creia, porque quando acabarmos de orar na oração, Deus te abençoará. Você que crê, abra o coração e ore com toda a confiança. E logo você vai ver que haverá uma quietude, uma paz que inundará a tua alma e o teu coração. Prova que Deus é vivo conosco agora. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso Deus da palavra, Tua palavra, Senhor, foi enviada agora ao Teu povo, aos Teus filhos que estão aguardando, orando, ouvindo, não importando credo, religião, posição social. São pessoas que estão agora em sua casa, em seu apartamento, trabalho, seu automóvel, orando. Pai Santo, são os Teus filhos, e nós damos as mãos como um só corpo, na unidade do Espírito, com Teu povo, com os Teus filhos, que é a igreja na terra, e rogamos, opera agora, Senhor. Socorre os Teus filhos que estão em lutas, em conflitos interiores, doentes, Senhor, perturbados na sua alma. Nós oramos agora para que haja a Tua intervenção, a Tua obra, a Tua operação divina, resgatando, socorrendo, repreendendo toda obra maligna, contrária, em nome de Jesus Cristo. Pai, ministra a Tua paz, ministra a Tua vida, Tua saúde, Tua segurança, Tua provisão, enchendo os corações do Teu Santo Espírito nesta hora. É a nossa oração pela fé, em nome de Jesus, nosso Senhor. Assim seja. Graças a Deus, estamos em paz, e graças a Deus podemos dizer: minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Fique nesta paz, fique nesta graça. Deus te abençoe. Até a próxima. Fique na rocha do Deus eterno. Fique com Deus. Você ouviu